eu venho de um momento em que no Brasil esse lugar da mulher estava se estabelecendo, na verdade, né? Minha mãe foi a geração das primeiras mulheres empoderadas. Ela se separou numa época, ela foi um dos né? Assim que começaram as separações e divórcios no Brasil. E naquela época eu perdi amigas, porque pessoas não podiam andar comigo, porque eu era filha de pais separados. E aí, com o tempo, eu acho que com o empoderamento feminino, então, com o eu me tornar advogada, eu que chegava na siderúrgica e botava todo mundo com medo. Então, esse lugar que eu me construí como advogada, eu também fui me construindo na vida comunitária. Então, eu fui aprendendo. Quando eu quando eu me aproximei do judaísmo reformista, eu encontrei um judaísmo que para mim fazia sentido, um judaísmo que você exerce dentro e fora. Então, assim que eu comecei a usar alguma cobertura de cabeça, por exemplo, eu não usava kippá. Ninguém usava kippá na CIP. Ninguém. Então, eu usava um lenço, uma tiara. Eu tenho uma tiara que tem uma flor grande. E aí, um dia, eu tenho uma amiga que era rabina na época. Ela parou do meu lado um dia e falou assim, só eu sei que isso daí é só kippá, né? Eu hoje uso kippá. Eu uso talit e também foi uma construção. Durante a pandemia, eu senti a necessidade de criar um lugar sagrado para mim. E foi aí que eu comecei a usar tefilim. Na minha casa, eu comigo, não para os outros, mas para mim. Eu tento não bagunçar para conseguir fazer minha tefilá. E daí eu uso tefilim. Mas eu hoje entendo que eu tenho um outro papel. Eu e os meus tefilim, de empoderar outras mulheres com a possibilidade de usar tefilim se elas quiserem. E da maneira que elas quiserem. Tiveram lá buscando isso. E aí eu estava super envolvida com o movimento reformista, com a WPJ. Teve um encontro em São Paulo. Eu fui para o encontro do Rio, e depois do encontro do Rio teve um encontro em São Paulo. No encontro em São Paulo, como foi na CIP, eu era voluntária para a leitura da Torá. Eu estava lá, não sei o que e tal. Quando acabou o serviço religioso, veio uma senhora inglesa. Para mim, sabe uma daquelas cenas que não apagam da mente? Eu estava na fila do bandejão. Ela veio, furou a fila, parou do meu lado e falou assim, você já pensou em ser rabina? Eu falei, eu? Aí ela falou, tá bom, já me respondeu. Porque, na verdade, de verdade, eu já tinha pensado em ser rabina 20 anos atrás, pouco menos de 20 naquela época, quando eu estava na comissão de culto. Mas daí, a vida familiar, eu casei, tive filho, não sei o que, não permitia sair do Brasil para ir estudar. 2 anos depois, fui para Jerusalém, para o encontro mundial da WPJ, e foi lançado o meu curso de rabinato. E na hora que eles começaram a falar do curso de rabinato, a pessoa que estava apresentando o curso, ela estava lá falando, vai ser online, não sei o que, eu fiz assim. E aí pronto, eu estava inscrita. São 6 anos, aula de segunda a quinta. Uma vez por semestre a gente tem um encontro intensivo presencial. Uma vez na Argentina, uma vez no Brasil. Gostaria, em nome da Kehilá, da congregação, dar um especial e caloroso Bruhim Habayim, boas-vindas, àqueles que se juntam no processo de renovação da nossa comunidade, da nossa congregação. Andréia, que virá como assistente do rabinato. Andréia está no processo de formação rabínica e traz já uma larga experiência de atuação comunitária. Enquanto assistente de rabinato aqui na ARI, várias vezes eu fui procurada com a questão: por que isso está acontecendo comigo? É assim, desafios acontecem, fazem parte da vida.
O que fazemos com o desafio, com as maldições e tempos ruins, é a nossa decisão. E o que importa nessa vida é o caminho, seja ele curto e conhecido, simples, ou mais longo, mais desafiador, desconhecido. Precisamos abrir os olhos para os perigos, perceber o nosso entorno, absorver a realidade. Mas é no caminho que estão os aprendizados, onde colhemos as amizades, plantamos frutos que colheremos lá na frente. No caminho há perigos, mas também há muita diversão.